você hoje vê, Rosana, o futebol de base no futebol brasileiro. Realmente ele vem ganhando esse protagonismo, tem que ser mais cuidado. Inclusive, a gente vai ter a segunda edição, né, da Copinha feminina, e aí isso é legal de ver o quão o futebol de base vem sendo desenvolvido. Como você vê que realmente vem sendo tratado e que falta realmente algo a mais, inclusive para alguns clubes que ainda não têm a categoria de base. Bom dia, Ju. Com certeza está muito melhor, mas a gente precisa caminhar a passos largos. Acho que tem uma quantidade muito baixa ainda de atletas praticando futebol em geral. E isso também é um ciclo vicioso, né? Faz com que os clubes não monte, talvez o calendário seja mais bem estruturado. Então, é um processo que se retroalimenta, né? A gente precisa de algumas partes aí caminhando junto, né? Mais atletas, né? A quantidade de atletas, mais clubes interessados em fazer, um calendário bem estruturado. Isso tudo faz com que o futebol se desenvolva desde cedo, né? As escolas, a gente fomentando isso, né? Junto a prefeituras. Então, não é somente os clubes, né? Vai muito além disso. Os pais incentivando as meninas a jogarem futebol. Acho que isso vem acontecendo de forma lenta ainda, mas a gente tem que acelerar, até porque a gente vai ter uma Copa do Mundo no Brasil, né, em 2027. A gente espera que uma quantidade maior de meninas já estejam jogando e que essas jogadoras de hoje se tornem ídolos dessas meninas, que elas possam se inspirar também, né? Falando referente a evolução também das categorias de base, elas têm acontecido, né? Eu acho que o Jonas, a Jéssica e todo o pessoal que esteve à frente também fez um ótimo trabalho, mas só queria ressaltar que há uma mudança de ciclo, é diferente de uma seleção principal, que você mantém a maior parte das meninas, né? Então é um ciclo totalmente diferente, é uma estrutura e maneira de jogar totalmente diferente. Obviamente que tudo que é implementado, as meninas conseguem guardar isso e usar, filtrar e usar no melhor momento, mas é uma estrutura totalmente diferente. São atletas diferentes, algumas se mantiveram, né, porque eram atletas muito novas, mas hoje a gente joga de uma forma diferente. Né? E aí, obviamente, ressaltar o trabalho de todos, inclusive dos clubes que fazem de fato a maior parte, e a seleção eu sempre falo que é uma extensão do que o clube faz. Eu nunca vou querer ganhar os louros de algo que eu não faço, mas obviamente a seleção agrega muito na vida dessas meninas e a gente consegue também impactar de uma outra forma, né? Na conscientização, porque a atleta quer estar aqui, no trabalho também, quando é feito aqui de uma forma de pensar diferente, de uma metodologia diferente. Então, eu acho que qualquer processo, quando se trata de seleção, ele é feito a várias mãos, não somente por quem está aqui, não somente por quem está no clube, mas também por quem passou aqui. Né? Então, eu gostaria de ressaltar todos que fizeram isso acontecer, independente de qualquer resultado. A gente está falando de uma seleção de base que a gente tende a impactar vidas fora do campo, que isso é o mais importante para mim. Quando a gente fala de base, a gente não tem que pensar só em resultados, mas no resultado humano, onde essas meninas consigam impactar mais vidas fora daqui e que isso seja impactado dentro do campo com uma grande performance e com grandes atletas se tornando inspirações para novas pessoas, para novas meninas. Lu. Rosana, é um grande prazer falar com você. Você que tem uma história linda no futebol feminino, então é um prazer e uma honra aqui trocar um pouquinho, conversar com você. E parabéns por essa grande estreia, por essa vitória da seleção brasileira. Rosana, dentro disso que você está comentando agora, a gente vê uma evolução muito grande do futebol feminino como um todo. É um momento muito positivo esse que a gente está vivendo, mas é claro que ainda falta muito mais. E eu imagino que a base sofra um pouco mais do que as outras áreas, vamos dizer assim. Muitos clubes ainda não têm a base, né? Muitas atletas não começam a jogar tão jovens, assim, dentro disso que você está falando. E a base ela é fundamental, né? Ela é o pilar, a estrutura do desenvolvimento de um atleta. É onde você aprende a acertar e errar, onde você aprende os fundamentos, as questões básicas. Que deficiências você encontra nas meninas que chegam para você por não terem tido uma base adequada, um trabalho desde cedo, um processo que vinha sendo acompanhado desde bem novinhas? E como acelerar esse processo, como corrigir isso
das meninas que chegam para você no sub-20? É uma pergunta difícil, né? Há uma defasagem, né? A fase de iniciação, ela é muito sensível, né? É a fase que você tem os fundamentos básicos. Então a gente vê isso não só na base, a gente vê também no profissional, porque não são poucas horas de treinamento e de treinamento certo, né? A gente muito se fala que não se tem treinamentos, mas às vezes o treinamento correto, mesmo que ele seja num tempo de exposição menor, ele ajuda mais do que um treinamento mal feito, né? Então, o estímulo bem dado, ele é melhor do que um estímulo mal dado, por mais que sejam mais horas. Então, eu vejo que elas chegam com algumas dificuldades pela fase de iniciação que não tiveram, né? É, alguns erros básicos mesmo, porque faltou essa fase, mas em contrapartida, são meninas muito inteligentes, que elas são capazes de aprender muito rápido. E eu acho que essa correção se dá com uma metodologia que o ensino e a aprendizagem seja mais fácil, né? Eu aqui, por exemplo, tenho usado a metodologia que eu gosto muito, independente de ser base ou profissional, mas com tática individual, com tática grupal e tática coletiva, porque a gente olha muito o indivíduo para depois olhar o coletivo. Então eu penso o seguinte: se essa jogadora consegue, dentro de um contexto de jogo, já melhorar sua performance individual, ela consequentemente vai melhorar o grupo, né? Um exemplo claro, se ela domina e passa melhor, a companheira tem condição de receber e passar melhor, e dentro disso ter mais tempo e espaço para tomar a melhor decisão, que é até uma ideia central que eu tenho em relação à ideia de jogo, né? Hoje o espaço do jogo ele está muito curto, então quanto mais você dominar e passar melhor, mais tempo a outra tem para dominar e passar melhor e tomar uma decisão melhor, né? Porque o nosso cérebro ele tem várias conexões, né? A gente cria essas conexões para que eu sempre falo assim, a comissão ela serve para dar uma caixa de ferramentas para as atletas, né? Essa é a nossa metodologia de forma bem fácil de explicar. Então a gente tem uma caixa de ferramentas, tem lá a chave de fenda, a chave L, a gente dá um repertório para essas atletas, né, de ferramentas. E o nosso cérebro, quanto mais ele está treinado, mais ele foi estimulado com essas ações, ele vai ter a escolha melhor. Às vezes, é necessário pegar a chave de fenda para apertar o parafuso, mas o tempo e espaço ele é mais curto. Talvez a gente pegue outra chave, mas que consiga apertar também. A gente não resolve o problema na hora, mas depois a gente vai lá e resolve, né? E o jogo de futebol é resolver problemas. Então, a gente dá essa chave de ferramentas para elas têm sido bastante estimuladas no individual, no grupal e muito mais perto do mundial, o coletivo, para criar essas conexões, e aí sim elas tomarem as melhores decisões, de forma natural. Então, o processo, ele é árduo, né? Mas, ao longo disso, elas vão se conectando, e isso vai virando uma forma natural, onde elas consigam escolher a melhor ferramenta dentro da ação que ela precisa. Ô, Rô, eu queria entender um pouquinho, a gente está falando, obviamente, né, de uma competição mundial, onde muita coisa vai acontecendo, e tem essa nova ferramenta do futebol vídeo suporte, né, que tem aquele que o treinador pode pedir por vamos dizer assim, duas revisões. Eu queria entender como é que você recebeu isso, essa utilização, como que você pretende utilizar isso, porque é um reforço para o VAR, né? E vem como uma inovação que a gente não está acostumado aqui a ver na nossa realidade. Eu acho muito bacana porque esse experimento serve para federações, para empresas de menor porte que fazem eventos conseguirem também ter a utilização desse sistema de revisão, né, para deixar o jogo um pouco mais justo. E é um teste que está sendo feito com a gente. O analista ele tem também um iPad que tem essas imagens diretamente. Auxiliar também tem um iPad que tem essas imagens diretamente. Então, logo após o lance, a gente consegue revisar, voltar muito rapidamente, a gente não pode perder esse time também, para saber se foi pênalti. As mesmas regras do VAR, né? As mesmas situações do VAR, mas a gente, como comissão que revisa ali rapidamente para saber se vale a pena pedir ou não. E se a gente pede
e realmente foi, né, o que a gente pediu, a gente mantém o cartão. Caso não, esse cartão ele é perdido e aí a gente só tem mais uma chance. Então é muito minucioso isso, né? Tem que ser um lance muito escancarado para que a gente peça e não perder a possibilidade de não ter num momento mais essencial. E se você acertou, você continua tendo as duas chances? Continuo tendo as duas chances e na prorrogação a gente ganha mais um cartão. Se você não usou, você fica com 3 cartões. Se você usou, você fica com aquele cartão da prorrogação somente. Se você usou os dois e não acertou, né? Digamos assim. Ô, Yara, posso continuar nessa pergunta do VAR? Porque realmente, VAR, Pode. assim, tudo que é arbitragem gera muito interesse, né? Todo mundo quer muito saber. E é uma inovação que está sendo testada agora pela primeira vez, justamente nessa competição. Então é muito interessante, né, Rosana? Muito se discute no Brasil a utilização do VAR, né? Se o VAR interfere demais na partida, isso no futebol feminino, mas essencialmente no masculino, que é onde o VAR é mais utilizado, né? Em todas as partidas ali, pelo menos das principais competições. Se o VAR aciona demais o árbitro, se o VAR interfere demais no jogo, se ele acaba apitando, enfim, tem toda uma discussão. E me parece que essa nova medida é uma espécie de laboratório para ver qual é a melhor forma de utilizar o VAR. É um desafio que já é usado no vôlei e no tênis também. Aliás, são os mesmos moldes do tênis, é bem parecido, né? Que o jogador ele pede o desafio, se ele concorda ou não, se ele não concorda com a marcação do árbitro, e se ele acerta, ele continua tendo direito a pedir a mesma chance, né? Você acha que é o caminho para a gente adequar? Que a gente sabe que a tecnologia ela vem para ajudar em todas as áreas e no esporte, no futebol não seria diferente. Mas ainda é um período de ajustes, né? Até chegar na melhor forma ali da utilização. Você acha que esse é o caminho? E para você, como técnica, de fato, você tem que tomar uma decisão acertada, né? Para você não perder suas chances. Então também evita reclamações exageradas ou acionar o árbitro a todo tempo. Você tem que saber ali o melhor momento de questionar. Como foi para você individualmente pensar sobre isso durante o jogo, né? Até na partida, eu não vi se você chegou a acionar, mas eu vi que a técnica adversária de Fiji chegou a acionar uma vez esse desafio do VAR. Então, como foi para você como técnica essa tomada de decisão? E se você acha que é um caminho aí para ser implementado no futebol feminino principal e também no futebol masculino? Eu não acionei nenhuma vez, né? A minha comissão ficou revisando os lances e a gente decidiu não acionar. Mas eu acho que ele se torna até mais sensível porque é a sua comissão que tem que pedir, né? O VAR por si é a arbitragem e esse sistema é a comissão quem pede. Então tem que ter uma sensibilidade, talvez. Acho que as comissões vão ter que se inteirar um pouco mais até em relação às regras mesmo, né? Óbvio que a gente teve cursos, enfim, preparatórios, mas hoje, por exemplo, eu penso nesse sentido, se começar a ter nos clubes, que o meu auxiliar, a minha auxiliar, ela também faça um curso de arbitragem justamente para a gente não cometer esses erros, para a gente ter mais sensibilidade e ter mais chance de acertar. E como eu falei, eu não vejo a extinção do VAR, mas eu vejo para campeonatos de menos porte uma alternativa muito interessante para o jogo se tornar mais justo, haja visto que ele é mais barato, né? Rosana, a gente está chegando aqui na reta final, né, da sua participação. Eu sei que te agradecer já por ter nos atendido prontamente nessa manhã aí. E qual que é a expectativa real? O que a gente pode sonhar pensando em Brasil? A gente tem um grupo que quando fala Canadá e França, a gente assusta pensando na história do futebol feminino, né, de carrascos que a gente já teve tanto como França como com o Canadá aí pela frente. Temos um grupo C como a Espanha, Estados Unidos. Então, assim, é um campeonato que a gente pode sonhar. Já tivemos 2 vezes um bronze. Como é que estão essas nossas meninas de fato? O que a gente pode sonhar nesse Mundial Sub-20? Que tem a Linda Caicedo pelo lado da Colômbia, que é uma inspiração para muitas dessas garotas que estão aí começando no futebol. Ela já joga no profissional. Em contrapartida, nós também temos a Priscila, que é medalhista de prata. Sim, que foi, Recentemente, exatamente. né? Bem Temos frisado. 2 atletas,
Mas eu sempre falo, tanto para a comissão quanto para as atletas, eu sou muito pé no chão, né? Eu vou passo a passo. Então, o primeiro passo é classificar. E eu acho que durante a competição você vai se organizando, você vai entendendo e se fortalecendo. A gente tem um grupo muito forte, um ambiente muito bom, meninas muito inteligentes. Então, a gente obviamente sonha em subir ao pódio, mas construindo isso de forma muito sólida, com passos firmes, degrau a degrau. E é isso que eu tenho falado para elas. Obviamente, vocês torcedoras podem sonhar com pódio, porque a gente sonha também, mas a nossa construção ela é muito sólida. A gente jamais colocaria o telhado na casa sem ter os pilares para segurar. Qual?